E aquele que semeia, saiu a semear as sementes de luz na consciência do ser criado. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui nós estamos novamente com o nosso vídeo do projeto Humanos Cidadãos do Cosmo, e esse é o vídeo 13. Mas também é a quarta parte da série da vibração primordial da criação aos sentimentos. No vídeo passado, falamos da razão e como desenvolver a razão com senso crítico e outras ferramentas. E aí está entregue a semente da razão à consciência humana. Mas outras sementes também são entregues à consciência humana para desenvolver a humanidade nesse planeta. E este vídeo vai nos falar dessas sementes, das ferramentas, afinal, dos recursos da mente. Sejam bem-vindos. Falando de mente, nós vamos aqui pensar quanto a nossa mente é desconhecida por nós. Mas se nós quisermos mirar numa das mentes mais sábias, com maior capacidade que passou nesse mundo, vamos mirar em Jesus. A sua capacidade de administrar a sua mente, de coordenar o seu eu, de coordenar aquele que estava encarnado, Jesus, para que pudesse cumprir a sua missão. Exemplo de alguém que tinha domínio completo da sua mente. Olá pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Nós estamos aqui na nossa quarta parte da série que nós estamos fazendo dentro do projeto Humanos Cidadãos do Cosmo. E essa série se intitula Da Vibração Primordial aos Sentimentos. E o que nós queremos mostrar com essa série é a trajetória da criação divina nas primeiras vibrações divinas, desde a criação da matéria, do espírito, de todos os corpos que se desenvolveram nessa criação, né? Até chegar aonde? Até chegar no plano material que está inspirado pelo espírito. Ou seja, todo o universo material, todo o universo de vida, toda a vida aqui na Terra, tudo isso está englobado nas que a gente chama de sétimo nível, sétima dimensão. Não se preocupe com a palavra dimensão, que isso dá muita confusão. Sétima dimensão como um sétimo nível de desenvolvimento, 7 corpos sendo desenvolvidos. Chegamos então, que a gente chama de fundo da bacia. Não é? E ali nós começamos a analisar no vídeo 2, no vídeo 3, que o vídeo 1 foi da criação. Então no vídeo 3 desenvolvemos o que? A razão. A razão é aquela primeira semente divina que nós precisamos desenvolver, precisamos cultivar. E desde o sápio, desde o Australopithecus, estamos trabalhando com essa razão, mas de uma forma muito tímida. Né? Não trabalhamos com ela de uma forma técnica, responsável. Somos meio que autômatos, somos dirigidos por hábitos, por emoções, por paixões, por instintos, e a razão fica sempre de lado. Não aprendemos a desenvolver a razão para o nosso benefício. Mas precisamos fazê-lo. Por quê? Porque conforme nós mostramos também a nossa tabela, que norteia todo o nosso estudo dessa série, é aquela tabela que fala da teoria do conhecimento, da caverna de Platão e do amor, quando Jesus coloca o amor como o maior poder do universo. Então, vou mostrar para vocês aí novamente para a gente entender essa tabela. Olha aí, por favor, na tela. Então, vocês estão vendo aí que nós estamos no fundo da caverna, porque nós somos sobreviventes quase humanos. Lembra que tem 11 vídeos sobre isso, explicando sobre isso, no meu canal, antes desse projeto, que é o projeto de Humano Cidadão do Cosmo, que é um nível acima. Então, o que acontece? Sobreviventes quase humanos, fundo da caverna. Como a gente sabe? Nós vamos olhar o vídeo 3, vamos olhar essa explicação toda e vamos compreender. Eu não vou voltar aqui. Mas o básico é um mundo voltado para a violência, para o egoísmo, interesse pessoal, orgulho. É fundo da caverna. Voltado para os sentidos do corpo, da matéria. Isso é muito simples da gente entender. Fundo da caverna. Começamos a trabalhar o desenvolvimento da razão, puxamos o senso crítico.
Puxamos a educação, puxamos a arte de questionamento, pronto, fechou o circo do desenvolvimento da razão. Estamos cultivando a razão na nossa mente. Cultivando, lembra disso? Razão é uma semente. Então estamos cultivando para ela dar frutos, não é isso? Começa a dar frutos significa que a gente começa a amar, a gostar de quê? Da educação, da intelectualidade, do aprender. Pronto, é um novo mundo que se abre. A razão abre a nossa mente para um mundo novo. Isso é maravilhoso. Quando a gente começa a fazer isso, a gente sai do fundo da caverna. Mas não sai da caverna, ainda não. Saímos do fundo da caverna e viemos para onde? Viemos para o outro lado da caverna, a parte superior, onde dá acesso a sair da caverna, mas não saímos ainda. Por quê? Porque ali desenvolvemos o que? A intelectualidade, o processo mental, né, as convicções, os fatos, mas tudo isso está relacionado ao mundo material. Ainda. É preciso um novo salto para sair da caverna. É preciso ver a luz. Lembra a saída da caverna de ver a luz? Esquece a luz do sol. Não é isso. É uma luz que, se você não estiver preparado, ela te cega. É a luz do conhecimento, não da intelectualidade. É a luz da inteligência, é a luz do conhecimento, é a luz da espiritualização. Isso é muito forte se você não se preparar. Mas se você desenvolveu a intelectualidade, está muito, vamos dizer assim, sabe muita coisa, acha que sabe tudo, aquela história que a gente já viu, você fala, não, estou preparado. Mas você tem que entender que precisa desenvolver uma competência, uma capacidade para olhar para a luz. Não há outro jeito, né? E é disso que nós vamos falar aqui um pouco. Qual é essa barreira? Lembra que a barreira do fundo da caverna para esse outro nível era a ignorância. E para vencer a ignorância, desenvolver a razão, o senso crítico, buscar a educação, buscar a arte da dúvida, tudo isso. Então imagine que nós fizemos essa trajetória, fomos para o outro lado da caverna, estamos quase saindo da caverna. Precisa desenvolver a intelectualidade, todo esse processo. Desenvolveu. Qual é a barreira? Olha aí, qual é a barreira para sair da caverna? Tem que desenvolver a humildade. Você pode falar assim, mas como assim? Humildade. A maioria das pessoas nem sabe o que é humildade. Tem que desenvolver a humildade. E a humildade o que é? A humildade é aquele que sabe que não sabe. E sabe o que sabe. Pronto, isso aí se torna um ser humilde. Não tem nada a ver com pobreza, com riqueza, com ter ou não ter. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com eu só sei que nada sei de Platão. Tem a ver com o super-homem de Nietzsche. Quem já leu Assim Falou Zaratustra, Nietzsche fala de muitas coisas, mostrando o mundo triste, o mundo cinza, aquela história toda do Nietzsche, pôr a lupa, né? Nas dores, nas vitimizações, na hipocrisia, abrir, escancara, né? O Nietzsche escancara. Mas ele coloca uma coisa maravilhosa, ele fala do super-homem, que ele acredita, ele tem esperança, ele acha que o super-homem vai acontecer, e vai. Ele desencarnou e saiba, vai. Mas que super-homem é esse? O super-homem de Nietzsche é o quê? É aquele ser que volta no fundo da caverna, pega aquela ignorância e traz de volta. Mas agora essa ignorância é consciente. E a ignorância consciente é uma base forte para todo o crescimento que virá pela eternidade. Não há como não ter ignorância e consciência se você quer crescer. A ignorância e a consciência se juntam o quê? À humildade. O ser sai da caverna. Jesus também fala disso. Jesus fala disso também quando ele diz das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, que são pobres, que é isso, perseguido, aquela história toda, que eles verão a Deus, que eles verão o Rei do Céu, que toda essa história significa muito simples uma coisa. Não é que Jesus amava os pobres e odiava os ricos. Não, não existe isso, gente, de ser pobre e ser rico. Isso é outra história, isso é coisa da nossa cabeça. Jesus dizia uma coisa muito simples, bem-aventurados. E aí precisa entender só essa palavra, porque o resto é consequência. Bem-aventurados, aventurados de ventura, de uma jornada, de uma destinação, né? Alguém que está viajando, está indo em direção a quê? Ao bem. Bem-aventurados, inverte. E o que é o bem de Jesus? É o bem maior. E qual é o bem maior? Nós falamos no vídeo 1, no vídeo 2, é o amor. Está ali, embaixo. Casando junto com o teoria do conhecimento e caverna de Platão, o amor. O amor, segundo Jesus, é o maior poder do universo. Esse é o maior bem. Então, bem-aventurados é aqueles que estão indo em direção ao amor. Esses estão aflitos pela vida que têm, mas estão indo, estão na jornada. É o super-homem do Nietzsche, está seguindo. Olha como que coisa, hein? Quando você fala de Nietzsche, dá a impressão que ele critica Jesus pelas
pelas fraquezas, vitimização. Não, é o contrário. Jesus era extremamente forte. E tudo que ele falava é extremamente poderoso e forte. É que a gente não se dá o trabalho de se debruçar para entender. Muito bem. Saímos da caverna. E quando nós saímos da caverna, o que acontece? Abre-se um outro mundo. Já não é mais o mundo do fundo da caverna da ignorância, nem só da intelectualidade. Agora é o mundo do conhecimento, do domínio, da luz. E isso acontece onde? Na vida, na nossa mente, que domina tudo, a nossa mente. Né? E aí nós precisamos falar um pouco da mente, os recursos da mente, o que são essas sementes? Parábola do semeador, vamos falar disso. O que são essas sementes? Como é que cultiva? Como é que trabalha isso? Com que ferramenta? Em que lugar da mente acontece esse campo de cultivo? Tudo isso nós vamos explicar nesse vídeo e no próximo, que acho que nós vamos trabalhar em 5 vídeos nessa série. É isso aí, gente. Então, como a gente está falando, vamos abrir um pouco a porta da nossa mente. Entender um pouquinho, superficialmente, nada profundo, que profundo nós ficaríamos aqui um ano falando, mas superficialmente aqueles pontos mais importantes. Como é que a gente começou a trajetória? Falando da razão, porque é a maçã do Éden, nos tornamos racionais pela razão. Mas o desenvolvimento do ser humano leva milênios, milhões, talvez bilhões de anos, passando de fases de sobrevivente para humano, de humano depois para um espírito de um outro nível, e aí vai. Mas aqui, voltando para nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, vamos falar um pouquinho da mente. Então vamos olhar aí na nossa tabela uma listinha de alguns itens que são importantes com relação ao desenvolvimento mental. O primeiro da lista é o eu, claro, o ego. Esse é o primeiro da lista. Por quê? Porque o eu tem uma característica. Ele é o comandante, ele é o general, ele é aquele que comanda ou deveria comandar tudo. Quando ele não faz isso, ele se perde. Então, quando vocês olham aí na lista, você vai ver muitas coisas, como personalidade, memória, vibração, emoção, raciocínio, todos esses itens, razão, aprendizado, senso crítico, inteligência. Vocês estão vendo uma lista grande de coisas, e aí tem o quê? Aí você tem as sementes divinas que estão aí, você tem as ferramentas para desenvolver as sementes que estão aí, e você tem um campo de cultivo, campo de trabalho que também está aí. Depois nós vamos separar isso aí de uma forma didática, mostrar uma figura para a gente ver como se comportam as coisas. Mas o que interessa para nós aqui é entender o primeiro item da lista, o eu. O que é o eu? Então a gente diz que o eu é um viajante da memória. Por que o eu é um viajante da memória? Porque o eu viaja nas memórias. O que são as nossas memórias? Vamos falar um pouco também. Mas as nossas memórias, as atuais, as do passado, elas têm algumas características. Existem filosofias que dizem que nós temos 8, 10, 12 tipos de memórias. A gente vai falar de algumas. A gente vai falar, por exemplo, que nós temos uma memória instintiva, autômata. Memórias do nosso desenvolvimento do corpo físico, de bilhões de anos, que nós guardamos. O nosso coração bate, a gente não diz bate coração, não bate coração, né? O nosso estômago funciona. Né? Os movimentos peristálticos funcionam independente da nossa vontade. E assim vai todo o nosso corpo, e são memórias instintivas. E ainda há algumas memórias instintivas que a gente atua nelas de uma forma bem simples, como fechar e abrir os olhos diante de um risco, e outros mais. Então, memória instintiva, uma memória cultivada em bilhões de anos aí, nos reinos vegetal, animal, irracional e nosso também. Existe uma memória que é a memória do passado, que também é um vasto campo para trabalho. Existe uma memória que nós chamamos de memória kármica. Esse é o nosso centro de atenção, que nós vamos falar muito disso, né? E a memória atual, que é aquela da memória da nossa personalidade que está sendo desenvolvida aqui. O eu, então, é o viajante dessas memórias. Mas qual é a função do eu, afinal de contas? Né? Do ego, o eu. Qual a função? Vamos dar uma olhadinha na lista aí das coisas relativas ao eu. Dá uma olhada. Então a gente pode observar, por exemplo, que o eu, ele tem duas grandes divisões de características. Uma é para o humano em desenvolvimento e a outra é para o sobrevivente quase humano,
né? Existem diferenças muito grandes nisso. Então, por exemplo, qual é a função do eu? O eu é trabalhar para o ser se tornar humano, ou seja, o eu saudável é construtor do eu. Eu não coloquei eu coloquei o ser, né? Para não ficar muito difícil de compreender. Mas o eu se constrói. O eu se constrói. Ele tem a responsabilidade de se construir. E para se construir, ele precisa das sementes divinas que estão na consciência. A gente vai falar de consciência também. Ele precisa das ferramentas para cultivar essas sementes e ele tem que trabalhar onde? Num campo de cultivo, que são as memórias, que nós vamos falar. Então, olha a lista. Qual a primeira coisa que um eu tem que se preocupar? Autoconhecimento. Como é que você vai se desenvolver? Como é que você vai trabalhar coisas da tua memória, de semente, de ferramentas, se você não conhece nada disso? Às vezes a gente nem sabe que isso existe. A maioria das pessoas estão na ignorância completa, no fundo da razão, não tem noção disso. As pessoas têm ideia que se você fizer algumas coisas na vida, tudo se resolve, como por exemplo, se você fizer prece, se você tiver uma religião, se você pedir a Deus, tudo vai acontecer. É uma ilusão, uma ilusão fanática tão grande, né? Eu não tenho nada contra a prece, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa religiosa que ora, que faço prece, faço culto, mas a gente tem que pôr o pé no chão e entender o que é o que e o que não é. A responsabilidade do seu crescimento, desenvolvimento, de aprendizado, de evolução não é de Deus, é sua. Ele te ajuda, claro, ele pôs as sementes, te deu as ferramentas, vai lá, luta. Não é assim que está lá no Velho Testamento, olha, vocês comeram maçã, né? A gente interpreta errado, né? Comeram, né? Ok. Agora, vocês vão trabalhar para cultivar o alimento com o suor do seu corpo. A gente entende o que é isso? São as sementes que estão na consciência. É nossa responsabilidade usar as ferramentas certas para abrir espaço na consciência para tirar essas sementes. E elas não vêm de graça não, é trabalho para tirar e cultivar também. Então o eu precisa do autoconhecimento, desvendar um pouco o que é tudo isso e o que se faz para crescer, para aprender, né? Ele tem que ter o quê? Uma autocrítica, ou seu senso crítico, ele tem que trabalhar isso, lembra? A primeira coisa que ele faz para sair do fundo da caverna, sem isso, não adianta. Não adianta rezar a vida inteira, implorar, não vai adiantar. Porque Deus deu as ferramentas, deu as leis, deu tudo, está tudo aí. Então ele espera que nós façamos a nossa parte, e o desenvolvimento do eu é nossa parte, somos nós que temos que fazer. As identificações impessoais, isso é responsabilidade do eu. O que é uma identificação? A gente pensa em identificação, RG, CPF, é verdade. E é isso mesmo. O que é uma identificação espiritual? É seu RG. Como é que o seu RG funciona no mundo espiritual? Como é que identifica você? Pela sua assinatura vibracional. As suas vibrações que emanam do seu ser é a sua identificação. E é disso que nós vamos falar. O eu tem que começar a trabalhar aqui com identificações impessoais. Nós vamos ver que o outro lado da história, né, a identificação é com sentidos, com o corpo, com a matéria. Esse é o sobrevivente quase humano. E essa identificação causa as guerras, causa os males, as doenças, as escolhas equivocadas que o ser nesse planeta faz, causando tudo o que nós já falamos nos outros vídeos aqui. Gerenciar os pensamentos. Não é controlar pensamentos. Ninguém controla pensamento. Você tem que melhorar seus pensamentos. Isso não existe. Isso é só uma figura de linguagem. Não se iluda. Você tem que mexer na identificação. A identificação é o centro onde você mexe. É dali que sai toda a água suja e toda a água limpa. Se você não mexer lá, a água suja e a água limpa vai continuar saindo, por mais que você não queira. Você vai bater cabeça na parede. Gerenciar emoções também é na identificação que você faz essa modificação. Não é falando, fique mais calmo, tenha calma. Já viu aquela pessoa quando está muito nervosa, você fala para ela ficar calma, ela fica mais nervosa? Então, você está mexendo em vespeiro, né? Se a pessoa não trabalhar a sua identificação, ela não vai mudar, não vai mudar. Né? Não vai ter 100 anos, 1000 anos, 10 mil anos, não vai mudar. Você tem que gerenciar as marcações da memória, as portas. Isso é o basicão que nós vamos falar muito aqui no vídeo, talvez nesse ou no outro, sobre as marcações das portas da memória. Isso aí é o que importa. E criar relações nas memórias ou marcações que iluminem o ser. É uma marcação de luz.
Então, se você olhar o que é um eu saudável é aquele que busca, que é um pesquisador, ele vai à busca, é um buscador de informação, buscador de ciência, buscador de espiritualidade, buscador de iluminação. Ele tem a arte da dúvida, ele não acredita em tudo que fala, ele não acredita, nessa filosofia alguém falou, fulano falou, é assim. Não, não tem isso. É a arte do questionamento, a arte de buscar os fatos, a arte de buscar os mestres. E eu falei isso lá no vídeo 1, vídeo 2, não vou falar de novo, porque às vezes você não tem fatos, não é a ciência é um círculo pequeno, falei isso no vídeo 3, olha lá, a ciência é um círculo pequeno que te dá 1000 coisas maravilhosas na vida, é super importante, mas ela tem um círculo, o círculo dela é empírico, acabou. Fora disso, existe a mente, existe emoção, existe intelectualidade, existe amor, existe o que é importante na vida do ser, não do corpo, a ciência é do corpo, importante. Mas se você quer criar iluminação, você tem que ir mais. Então, você tem que buscar, pesquisar, buscar o conhecimento, você tem que preocupar com as emoções. Então, é gerenciar, é buscar e é criar. Esse é o papel do eu. Se você olhar o outro lado da lista, você vai ver que é o sobrevivente. Está no fundo da caverna, ele não conhece nada de si, não sabe nada de si, não sabe nada da vida, acha que sabe, é alienado. Ou às vezes totalmente. Ele não sabe o que é e não tem opinião, ele é levado, ele acredita no que os outros falam. Eu gosto dele, então ele falou isso. Eu gosto daquele, aquele é bom, acho que aquele é bom, todo mundo está falando, eu vou também. Sabe? A gente está vendo isso no mundo, a gente está vendo isso na política a todo instante, em toda a nossa vida sempre foi assim. Mas sempre vimos dessa forma. Isso é muito lamentável, e o mundo é como é porque a gente faz isso acontecer. Não é culpa não, é culpa de todos nós. Não é? É culpa de todos nós. Não desenvolvemos senso crítico. Não sabemos escolher. Para que serve o senso crítico? Para escolher. O básico da vida é saber escolher. Quem escolhe mal, paga o preço. O outro é que paga. Não, tudo volta. Tem a lei do pêndulo. Vai lá. No vídeo que eu falo sobre saúde e doença, são 4 vídeos. No último vídeo eu falo da cura. Tem um pêndulo da vida. A vida volta porque nós escolhemos errado. Mas porque a vida quer me maltratar, quer me punir? Não, porque a vida quer que você escolha certo. Você tem que aprender a escolher certo para você fazer um mundo melhor. Estão morrendo de fome na África, não é aqui? Não, faz parte, tudo faz parte. Então está aqui. Qual é a identificação de um sobrevivente? É com o corpo, é com a matéria, paixão, emoção. Ele está preocupado com nada, não está preocupado. Né? Ele vive de fantasias. A fantasia é o padrão da vida dele. E a mente dele, os pensamentos, ele sai qualquer coisa, ele se identifica com besteira, com qualquer coisa. Olha o mundo, olha o que faz sucesso no mundo, pronto, você vai ver o resultado. As emoções é o padrão da escolha. Né? Tem um ditado que diz assim, contra fatos não há argumento. Eu refuto isso com, não, está errado, é contra as emoções não há argumento. Porque as pessoas não estão preocupadas com o fato. Quem está preocupado com o fato, ou com saber o porquê das coisas, é quem está desenvolvendo o senso crítico. Não é o caso nosso, do mundo que nós estamos. Nosso mundo vai pela emoção, e o mundo está aí do jeito que está. As marcações gerenciam as suas escolhas. As marcações das portas da memória, e nós vamos falar disso, é que gerencia esse eu. Então vocês percebem aí, quando vocês olharem nessa tabela, o que é o eu, ou o que deveria ser o eu. Né? Mas nós vamos falar um pouco mais aqui. Aqui nós vamos falar um pouco agora dos recursos da mente. Quais são os recursos da mente? Bom, a mente tem vários recursos. Tem as sementes divinas que estão implantadas na nossa consciência, prontas ali, esperando o momento. Lembra da parábola do semeador? Aquele que semeia sabia semear. Aí vai semeando. Algumas sementes caem ao longo da estrada, desaparecem. Outras caem em terra de pequena profundidade, vem o sol e queima. Outras caem no espinheiro, o espinheiro sufoca. Essa é a história do semeador. E outras caem em campo fértil e dá frutos 1 por 10, 10 por 10, dá 1000. Que historinha boa. Não, isso é a história do universo. Isso é a história da evolução do ser, da mente, a evolução da mente. As sementes divinas foram colocadas lá na consciência, estão lá, quietas. A hora que estiver preparado, elas vão vir e você vai trabalhar com ela. Mas se você não pegou a ferramenta, ela fala, não vou, porque eu vou perder meu tempo. Não, elas são preciosas, são preciosidades da evolução. Então é preciso entender. Então, se nós olharmos aí na lista, nós vamos ver algumas sementes, as importantes, tem outras. Mas, por exemplo, a razão, a primeira.
Sem ela não tem ser humano, não tem racionalidade, né? Sai do racional para o racional, implanta lá a semente, abre essa semente para o ser, deixa ele trabalhar, a razão. Você tem as virtudes, são várias virtudes, são várias sementes que nós vamos ter que um dia ter ferramenta e preparar isso. Tem as leis, leis divinas, que a gente nem conhece. Tem leis que a gente não vai conhecer ainda nessa vida, e nem enquanto formos humanos. Talvez vão conhecer só quando a gente estiver lá no nível de espíritos puros. Mas tem as leis, estão todas na consciência. Estão todas na consciência. E nós um dia vamos ter que trabalhar com elas. Tem a intuição, coisa maravilhosa, é uma semente maravilhosa que te conecta com o mundo mágico da espiritualidade, da luz. Tem a inteligência, que não tem nada a ver com intelectualidade, é outra coisa totalmente diferente, é uma confusão que a gente faz na vida. Inteligência é uma coisa que você vai conquistar lá. Você precisa sair do fundo da caverna, precisa sair da caverna, e aí você começa a trabalhar outras coisas para vir a inteligência. Inteligência não vem sem humildade, esse é o primeiro passo, só para entender. Inteligência é de inteligere, escolher dentro. Escolhe e faz, ou seja, escolhe aquilo que é do bem, que é o bom, que é o correto, se essas palavras indicam alguma coisa para alguém, mas escolhe aquilo que é o correto, universalmente falando, e faz. Isso é inteligência, isso a gente não conquistou. E olha, nesse mundo não tem pessoas inteligentes, a não ser aqueles que vieram com missão, como missionários, os grandes mestres. Mas a gente não desenvolve a inteligência. Desenvolve a intelectualidade e fala, ó, que inteligente, ó, Einstein, olha que inteligente, ó. Pois é, né? Sentimentos. Sentimentos, não tem nada a ver com emoção. Você vê que não tem emoção aqui nessa lista das sementes. Porque a emoção não são sementes divinas, são sementes desenvolvidas por nós, através da evolução. É tudo divino. Mas vamos colocar assim, emoções ficam no patamar de baixo. Hábitos também fica no andar de baixo. Então no andar de baixo você tem emoção, tem hábito, tem os instintos, tudo importante, tudo extremamente importante para quê? Para o corpo, para a vida material. Para a evolução do ser para um outro nível, são sementes divinas que aguardam o momento certo de serem despertadas e cultivadas. Saímos do irracional para o racional, pronto, a razão, estava na hora. Mas nós estamos trabalhando há milhares, há centenas de milhares de anos e ainda não desenvolvemos a razão. Nós falamos, a tecnologia é maravilhosa, o ser humano tem tanta coisa, mas o ser humano, um Neandertal, um sapiens, comparado ao que nós temos aqui, não tem tantas diferenças, a razão não desabrochou. Então precisamos desabrochar a razão. Mas se olharmos a figura aí, nós vamos ver aí então as sementes, né? Todas as sementes que estão aí na lista, vocês vão observar as sementes, vocês vão observar as ferramentas, o senso crítico é da razão, o intelecto, o pensamento, cognição, consciência, identificação, todas essas ferramentas estão aí para serem desenvolvidas, e quando desenvolvidas, elas vão de encontro às sementes, e as sementes vão se abrir para esse desenvolvimento, onde? No campo de cultivo. Onde está o campo de cultivo do ser? Está aqui. São as memórias, é o campo que você cultiva através do tempo, guardando informação, adubando, crescendo, e aquilo vai dando frutos, como na parábola do semeador. Este é o processo. Este é o processo. E esse processo vai mudando o quê? A sua identificação. De uma identificação pessoal, restrita, egoísta, orgulhosa, de interesse pessoal, que é a identificação do ser humano, né? É a identificação do ser humano, para uma identificação diferente. Você percebe que a vida é uma vida de fraternidade, é de ser fraterno. Você percebe que a vida é de ser gentil, de ser uma pessoa educada, de ser uma pessoa que tem gratidão, de ser uma pessoa que trabalha em prol do próximo. Olha quanta coisa vão se abrindo em sua vida e a sua identificação vai se transformando. A identificação se transformando faz com que seus pensamentos, suas emoções virem outro nível. Os sentimentos chegam, a inteligência chega, a humildade chega. Olha só, vai chegando as sementes aos poucos. Esse é o processo. E nós vamos falar ainda nesse vídeo sobre a memória kármica, que é extremamente importante para nós, e as marcações da memória kármica, as portas que se abrem em nossa vida. É isso aí. Então, seguindo aí com o nosso estudo, né, com o nosso trabalho nesse vídeo,
a gente falou sobre memórias, né? Falou que a gente ia destrinchar um pouco essa questão das memórias. Então, quando a gente fala de memória, a gente sempre pensa em algo que a gente lembra ou que não lembra. A pessoa tem a memória fraca porque não lembra das coisas. Existe até doenças de Alzheimer, que é uma doença que afeta a memória, né? Então, a gente tem essa ligação de memória com lembrar as coisas. Faz todo sentido, mas no nosso caso aqui, nós trabalhamos com vidas, reencarnações, vidas passadas, vidas de milhares, milhões de anos, né? Memórias instintivas. Então vamos falar de algumas memórias com a qual nós vamos trabalhar aqui. Dá uma olhada aí, por favor, na tela. Se você olhar aí na tela, você vai ver que alguns tipos de memórias. Existem filosofias e doutrinas que falam de 8, 10 tipos de memórias diferentes, mas nós vamos falar de algumas que são memórias assim específicas. São memórias específicas, né, que nós podemos dizer assim, memórias do passado, né? As memórias de vidas, reencarnações passadas. Memórias do presente, a memória da vida atual, a sua personalidade que vai se formando e criando memórias. Memória genética e instintiva. Se você olhar o seu corpo, tudo o que acontece no seu corpo é uma memória instintiva e genética. O que as células fazem, né? O que as células fazem em termos de grupo, mas o que acontece dentro de uma célula é algo espantoso, é uma verdadeira usina, uma fábrica. Tudo isso é uma memória genética instintiva, né? A memória kármica, as memórias emocionais, mas nós vamos fixar na memória kármica. E por que nós vamos nos fixar na memória kármica? Porque essa memória é a mais importante para o nosso estudo do eu, né, das dificuldades, das dores, das aflições, de tudo que acontece na vida. E o que significa isso? Vamos entender. Para começar, nós vamos fazer algumas analogias. Então, por exemplo, quando a gente fala da nossa mente ou das nossas memórias, dos nossos arquivos mentais, né, de memória, nós vamos fazer uma comparação com uma cidade. Então, gostaria que você olhasse aí essa foto dessa cidade. Quando você olha essa foto dessa cidade, o que você vê? Você vê um centro iluminado, você vê prédios, você vê ruas, quadras, e você vê algumas áreas meio escuras, e você vê bairros. Quanto mais se afastam os bairros, um pouco mais escuro fica. Compare isso com a sua memória ou a sua mente. Imagine que a tua mente é uma grande cidade, né? Com luzes em alguns lugares, escuros em outros, mas com um centro. O centro é o local de maior atenção, porque ali tem uma luminosidade, ali tem um aspecto de atenção, de foco, não é? Então, como funciona isso? Isso funciona através de marcações. Então, quando você reencarna, você então está numa nova vida, e nesta vida você veio aqui com um objetivo. Você não veio aqui para, como as pessoas falam, pagar as dívidas, viver sofrimento pelas coisas que você fez no passado. Isso é uma maneira, vamos dizer assim, não muito adequada de se falar. De fato, você veio aqui para aprender. Aprender. E a vida vai proporcionar isso para você. As leis divinas, através da vida, proporcionam exatamente isso. Então eu digo para vocês o seguinte, que a vida, ela é sábia, generosa e justa. Pensa nesses 3 aspectos. Sábia, por quê? Porque ela sabe como fazer isso para cada pessoa individualmente. As leis são perfeitas para isso. Ela entende o processo, sabe dos detalhes, sabe o que precisa, a dose que a pessoa precisa. É generosa, porque ela sempre vai te trazer para cima, ela sempre vai te trazer para um aprendizado que faça com que você cresça, se ilumine, saia das suas dificuldades. Mas ela é justa, então ela traz o quê? Ela traz o karma, a justiça, ou seja, você precisa aprender com os erros. Não importa dessa vida, de outras vidas, de quantas vidas passadas forem, mas você não vai deixar nada para trás. Não numa vida, mas em várias. Então, por exemplo, vamos falar das portas.
as marcações e as portas. O que significa isso? Pense que a sua biblioteca mental, ou as suas memórias como um todo, emocional, memória kármica, tudo isso é você, representa você. Representa você. Nós já falamos do eu, né? Mas pensa que o eu passeia pela memória para aprender, para viver, né? Para experienciar. Então a sua memória, ela é como se fosse grandes arquivos em vários lugares diferentes. Arquivos como se fossem salas que têm portas. E muitas delas ficam fechadas, muitas ficam em subúrbios, porque não são importantes naquele instante, naquela vida, ou vão ficar lá por muito tempo, algum dia vão ser abertos, ou já foram abertos e solucionados, já estão lá lacrados, bonitinhos, você não precisa se lembrar daquilo. Nós vamos falar do dia a dia, você encarna e você tem uma programação de vida, você tem uma programação de aprendizado. Você não vai aprender tudo em 60, 70, 80, 90 anos, não, vai aprender um pouquinho. E muitas das vezes a gente vive tudo isso e não aprende quase nada. Chega do outro lado e fala, vai repetir de novo, repete ano, sabe a samsara? É assim, a samsara é a roda da repetição, é o looping da repetição. Mas vamos pensar na boa hipótese. A boa hipótese é, você vai planejar uma encarnação, você chegou aqui, e começa a sua vida, a infância, a educação, né? A adolescência, e quando chega na adolescência começa a abrir algumas portas. Por quê? Porque você já está de posse de si, ou deveria estar de posse de si, para começar a entrar na vida, né? Vamos falar assim, da juventude, da maturidade, começa a sua luta de aprendizado. Quais são as portas que vêm para o centro da cidade, que é iluminado para você aprender? São várias portas. Então, olha aí o desenho. Está vendo aí? Você está vendo várias portas. Então, essas portas vão se abrindo quando? Dependendo do seu plano de aprendizado, de crescimento. O que é que tem atrás dessas portas? Tem os aprendizados que você fez em outras vidas. Podem ser um bom aprendizado. O seu karma pode trazer coisas boas. Mas, no geral, o seu karma traz, na maioria das vezes, dificuldades, traumas, doenças, frustrações, egoísmo, orgulho. É uma lista de coisas que eles trazem e, normalmente, as portas são um pouco cabulosas. Vamos dar uma olhada nessa figura dessas portas aí. O que significa isso? Significa que atrás dessas portas tem coisas difíceis, vivências difíceis, experiências difíceis que você viveu e que você tem que passar por um trabalho de aprendizado com aquilo. Isso pode ter centenas de portas assim, mas não virão todas nessa vida, virão só aquelas que foi programado entre você e o plano espiritual em geral. Necessariamente nem sempre existe essa programação com você, depende do seu nível. Mas vamos imaginar que sim, você programou que nessa vida você tem que aprender isso, aquilo, sua vida vai ser mais ou menos assim em geral, os detalhes é com você. E algumas portas você sabe que elas vão se abrir, elas vão ser puxadas para o centro da cidade. Por que são puxadas para o centro da cidade? Porque sabe-se que nesta vida, essas portas, em algum momento da vida, por alguma lei que define que o momento é este ou é aquele, vão se abrir e vão trazer para você algumas dificuldades para que você aprenda, não para que você sofra, para que você aprenda. E o que é que tem atrás dessas portas? Aquelas coisas que foram marcadas. O que são coisas marcadas? Como que a gente marca e guarda-se essa marcação como um arquivo vedado para ser aberto em momentos propícios? Porque às vezes os momentos não são propícios. Essas marcações são traumas, são dificuldades, podem ser grandes alegrias, né? Marcação boa, porque as marcações necessariamente não são ruins, né? Grandes aprendizados. Mas se nós olharmos para o mundo que a gente vive, que eu sempre falo é um mundo sobrevivente quase humano, as nossas marcações são de egoísmo, interesse pessoal, paixão, desejo, corpo. Então, infelizmente, as nossas dificuldades, as nossas mágoas, as nossas raivas, os nossos ódios, né? Os nossos traumas, vêm nessas portas. Não todos, alguns que foram programados. Quando você fala da psicologia, a própria psicanálise, e ela é materialista, porque ela é científica. Então ela fala que esses traumas, tudo isso vem de onde? Da infância, chega até no útero, né? Chegamos até ali. Dali para lá não vai mais. Alguns abordam, né, regressão, mas isso é uma coisa muito, vamos dizer assim,
ainda enfraquecida pela ciência. Mas nós aqui somos reencarnacionistas, nós sabemos que isso vem de vidas, e pode vir de vidas, muitas vidas passadas, depende do objetivo do seu aprendizado, da sua experiência na vida que você está. Então essas marcações são feitas assim, um trauma, uma vivência difícil, uma mágoa, um mal que você praticou, uma crueldade que você praticou, porque a gente sempre imagina que alguém fez contra a gente. Não, é em geral. A gente também faz, porque nós também estamos no mesmo nível espiritual. Ninguém está no nível espiritual, né? Então é assim, essas portas são marcadas. E essas marcações virão. E você vai ter dificuldades, você pode ter depressões, pode ter doenças, tem pessoas que se suicidam, são mais de 800 mil pessoas que se suicidam por ano nesse mundo. O que é isso? São portas traumáticas que se abrem e a pessoa não consegue se sustentar. Por mais que a vida tente ajudar de várias maneiras, e a vida faz isso, às vezes a gente não reconhece, não compreende, a pessoa não suporta a carga e desencarna. E aquilo é uma porta que ficou marcada, traumatizada e de novo traumatizada, e a pessoa vai ter que vencer isso em algum momento. Então, existem muitas questões na vida do passado que virão para o seu aprendizado, nunca como castigo. Não existe isso de castigo, existe aprendizado. Mas existem coisas muito boas que acontecem, né? Muito boas. Além dessas portas cabulosas, existem essas outras portas que eu vou mostrar aí. O que são essas portas que se abrem, assim, escancaram, né, com essa luz, né? O que significa isso? Significa os bons aprendizados que você teve, eles virão em seu socorro. Mas que aprendizado que virão em seu socorro? O intelectual? Não é aprendizado intelectual, ele é o primeiro passo. São aqueles aprendizados espiritualistas, espirituais, aqueles aprendizados de alma, que você trouxe para dentro de você. Você viveu aquilo? Não, necessariamente você não chegou nesse nível. Mas só o fato de você achar aquilo interessante, aquilo bom e querer ir em direção lá, já é um motivo. O que acontece quando isso acontece? Essa portinha que está aí. Está vendo essa portinha? Essa portinha é uma luzinha pequena, mínima, um pequeno esforço, uma pequena direção. É trazer para dentro de você, é querer mudar, é lutar por mudar, já cria uma luzinha. E essa luzinha vai impactar as outras portas? Vai, porque é isso que a vida quer. A vida quer que você faça os seus esforços. E se você fez um esforço e foi pequeno, mas já tem valor, ele vai impactar as outras portas? Vai impactar as outras portas. E assim é o processo. Assim é o processo. A memória kármica funciona assim, trazendo para o centro da cidade. Aprendeu? Criou uma porta de luz? Opa, marcação de luz, vai para lá. Próxima encarnação, traz mais porta para ser aprendida. As marcações de luz vêm junto, essas não ficam lá. Todas vêm. Todas as marcações de luz vêm em toda a encarnação. Aquelas que são as cabulosas que eu mostrei, vem a que foi planejado o aprendizado. Olha como a misericórdia divina é. Olha como a luz, como a vida funciona, sempre a seu favor. Por mais que a gente não compreenda. Porque quando a gente está num sofrimento, numa mágoa, numa depressão, numa tristeza muito forte, a gente só vê o lado ruim, a gente só vê isto. A gente não consegue enxergar. E aí vem de novo o senso crítico, aprendizado, tudo aquilo que a gente falou nos vídeos passados. Então imagina que a sua memória é algo imenso, maravilhoso, com muitas experiências. E nós não podemos negar as experiências sombrias que nós tivemos. Elas são o motivo, elas são a fonte, a base do nosso crescimento e do nosso desejo de aprender. Assim como nós falamos do super-homem de Nietzsche, assim como nós falamos da ignorância que sempre tem que ser puxada para ela sempre ser base e desejo de aprender, assim são as memórias de dificuldades que nós vivemos. É a mesma relação. As dificuldades vêm para nos impulsionar. Porque se nós estamos no comodismo, se nós estamos pensando que está tudo certo, a gente se movimenta muito lentamente. Então essa é a pequena explicação que nós queríamos dar para vocês sobre as memórias, focando na memória kármica. Mas vamos seguir em frente, nós temos mais um assunto importante, que é falar sobre as sementes, sobre esse campo da memória e sobre as ferramentas. Nós vamos falar já. Então, pessoal, essa série é uma série da vibração primordial aos sentimentos. Estava planejado 4 vídeos nessa série.
fazem parte do projeto Humanos Cidadãos do Cosmo, mas não foi possível. Nós vamos para a quinta parte. Nós estamos terminando aqui a quarta parte e a quinta parte nós vamos concluir falando de algumas questões importantes como hábitos, emoções, vamos falar um pouco da mente e também fechar com sentimentos e o mundo do sono, o mundo onírico. Você é bem-vindo a ouvir a quinta parte e com isso concluir todas as informações que nós gostaríamos de passar para vocês sobre essa série desse projeto. Um abraço e muito obrigado pela atenção.